aproveitando que o volume 1 da quinta e última temporada de Stranger Things saiu, eu resolvi assistir as 4 primeiras temporadas que saíram, porque eu também quero fazer parte dessa brincadeira também. E obviamente eu vou começar pelo começo, né, que é lá na primeira temporada, onde a gente começa a conhecer esse novo universo de coisas estranhas. Mas vale lembrar que tudo que eu falar aqui é só minha opinião, tá bom? Eu posso falar coisas que você vai achar legal, eu posso falar coisas que você não vai achar legal, entendeu? E tá tudo bem, você pode concordar comigo, como também pode discordar, e tá tudo certo, tanto que você respeite a minha opinião no final. Mas você sabe como funciona aqui no Cinema em Casa. Prepare o lanche, deixa o like, se inscreve no canal, fique confortável aí na sua casa e vamos ver se eu realmente gostei da primeira temporada de Stranger Things. Na primeira temporada a gente conhece o nosso quarteto, né, que é o Mike, que basicamente é o líder do grupo, né, o Dusty, que já vou deixando claro aqui que é o melhor personagem dessa série. Tem algumas pessoas que não gostam muito dele, mas pra mim ele é o melhor personagem. Temos o Lucas, que nessa primeira temporada aqui eu acho ele meio chatinho, ele meio esquentadinho com algumas coisas, bem desconfiado das paradas. Eu até entendo, né, tem certas coisas ali que eu também ficaria desconfiado, ainda mais a questão da 11, né, quando ela apareceu e começou a fazer parte do grupo, ele não gostava muito dela, eu consegui entender isso aí. Mas eu admito que ele é meio chatinho nessa primeira temporada. E temos o Will. Coitado do Will, né? Vamos ser honestos aqui. O personagem que nasceu pra ser ferrado, né? O Will aparece aí no primeiro episódio, aí depois do nada ele some, aí começa esse mistério de, meu Deus, cadê o Will? Cadê o Will? O Will tá morto, o Will tá vivo. Aquele personagem que apareceu ali é realmente o Will, mas depois a gente descobre que não era o Will, então significa que ele está vivo. Mas aonde está o Will? Meu Deus, cadê esse moleque? E aí a gente descobre que o Will está assim vivo, mas ele está no mundo invertido, que é um mundo completamente ao contrário do nosso, que é uma loucura, lá tem umas paradas estranhas. E assim, mano, é uma loucura. Mas eu acho que é isso que faz o charme dessa temporada. Todo esse mistério que envolve o sumiço do Will e entre outras coisas que a gente vai descobrir ao decorrer dos episódios. E nesse meio tempo do sumiço do Will, né, a gente vai conhecendo a mãe dele, né, que é a Joyce, faz aquelas paradas com um pisca-pisca, né, pra tentar se comunicar com o Will, né, já que ele tá no mundo invertido, ele acontece. Pra mim, a Joyce também é uma personagem que a cada temporada vai tendo um desenvolvimento ainda mais. A gente conhece um pouco da história dela, a gente sabe que ela é separada do pai dos garotos, né, ele não era um pai muito legal, mas a gente vê que ela vai tendo um desenvolvimento, a gente vê que ela é uma mãe que se preocupa muito com seus filhos, isso é muito legal, e ela tenta achar o Will de toda forma possível, e no final ela acha, ela salva o Will também, então essa cena toda é bem legal e bem emocionante. A gente conhece o irmão do Will, que é o Jonathan. O Jonathan também tem um desenvolvimento bem legal nessa primeira temporada. Eu acho que nessa primeira temporada o desenvolvimento do Will é muito legal, nas outras eu percebi que ele é meio que jogado assim, ele tem um desenvolvimento, mas ele é meio que jogado assim. Mas nessa primeira temporada ele tem um desenvolvimento maneiro, a gente vê que ele é um moleque mais na dele, bem mais fechado, entendeu? Ele não fala com todo mundo, a galera fica falando que ele é meio estranho, não sei o que. Eu me identifiquei um pouco com o Jonathan, mas a gente vê que depois ele começa, depois que o Will some, né, ele se preocupa e ele tenta achar o irmão dele de qualquer jeito. A gente vê que por causa disso a Nancy fala com ele, e a partir daí a gente vai conhecendo um pouco mais a Nancy. A gente vê que é uma personagem, assim, feminina, bem forte e tudo mais. Ela vai tendo esse desenvolvimento ao decorrer das outras temporadas, né? A gente vê que a Nancy é uma personagem determinada, que sabe o que quer. Então, mas não nesse início, né? Mas nas outras a gente vê mais ou menos isso. E a gente vê essa relação do Jonathan com ela se criando. Na verdade, ela não é exatamente o que ela demonstra para as pessoas, né? E a gente vê que ela vê que o Jonathan não é essa pessoa tão maluca e estranha que as pessoas acham dele. Mas nesse meio aí temos o Steve, que nesse início da primeira temporada é um personagem chato, é aquele playboyzinho que se acha o tal, não sei o que, se acha mais que todo mundo, mas toma uma porrada do Jonathan. Sim, o Jonathan pegou ele na porrada, deu-lhe a porrada dele e foi muito bem feito, tá ligado? Porque o Steve não tinha o direito de fazer aquilo que fez, pichar o bagulho lá do cinema e falar merda na Nancy. Então ele mereceu tomar essa surra. Mas pensa num cara que também que apanha de todo mundo, tá ligado? Esse moleque apanha de todo mundo também, apanha de geral. E mais mereceu tomar essa porrada do Jonathan mesmo, foi uma porrada satisfatória e eu torci pro Jonathan naquela hora. E obviamente depois dessa surra que ele toma, ele percebe que as coisas que ele via não era bem assim e tal, e depois ele vai tendo um arco de redenção, né? A gente vai ver que ele vai se redimindo nos episódios. E no último episódio a gente vê que ele tenta pedir desculpa pra Nancy, até mesmo pro próprio Jonathan, mas eles acabam se envolvendo ali na questão do Demogorgon. No final ele vai embora, mas depois ele volta e consegue salvar eles. Então é uma cena bem legal ali deles ali. E aí a gente vê que nas próximas temporadas o Steve vai tendo um desenvolvimento maior e vai tendo mais espaço
durante as temporadas. Hopper também, que é o xerife da cidade. Hopper também tem um arco interessante que também a gente descobre um pouco do passado dele, né, que ele tinha uma filha e ele acabou perdendo a filha pro câncer. Então a gente vê que isso foi uma parada que mexeu muito com ele, né, acabou com a vida dele basicamente. E tanto que o quanto ele se preocupa com o Will, porque ele quer achar um moleque pra meio que se redimir com a questão da filha dele, porque não pôde salvar a filha dele, mas pelo menos ele pode tentar salvar o Will de alguma forma. A gente sabe que no final ele consegue. Então assim, o Hopper, ele tem um desenvolvimento maneiro também nessa temporada, mas eu acho que ele vai melhorando durante as outras também. Muitos personagens melhoram ainda mais no decorrer das temporadas, pelo menos eu vejo dessa forma. E também a gente acaba conhecendo a 11, né, ou Eleven, ou Jenny, o nome dela, original? Eu não lembro agora se é Jenny, tá aparecendo pra vocês aí. E depois que o Will some, a 11 aparece, né, pros garotos, e ela acaba fazendo parte desse grupinho até o Will voltar, né. Então, assim, a 11 também tem um enredo ali, até que legal, a gente vai conhecendo um pouco sobre a história dela, o que a gente descobre que ela tem poderes, né, e isso é muito legal, quando ela finalmente mostra os seus poderes. Mas uma coisa que eu já vou deixando bem claro aqui, que esse arco dos vilões, desse pai da Eleven, né, ou da 11, seja lá como você queira chamar ela, eu achei bem chatinho. Assim, eles tentam desenvolver ali essa parada que o pai dela fez esses experimentos com ela, ele usava ela pra espionar outras pessoas e por aí vai. Mas assim, cara, pra mim foi tanto faz como tanto fez. Se eles cortassem essa parte da série, eu acho que não faria tanta falta, na minha opinião, tá? Só pra deixar claro. Eu realmente achei essa parte bem chatinha. Pra mim, eu pulava essa parte e deixava só a parte da Eleven com os garotos, que eu achava mais legal, entendeu? Obviamente que depois a gente vê que temos o Demogorgon, né? O Demogorgon aparece, né? Obviamente que nessa temporada ele aparece bem no escuro. Algumas cenas dele são realmente no escuro isso geralmente acontece pra quando a série não tem muito orçamento, acaba deixando o vilão ali um pouco no escuro pra esconder um pouco dos efeitos especiais. Mas ainda assim, foi legal a cena final ali do último episódio, da Eleven também se sacrificando pra salvar os garotos ali na escola, entendeu? Ela acaba matando o Demogorgon e depois some também. Foi uma cena bem legal, entendeu? Eu acho que se eu tivesse assistido na época que saiu, eu talvez teria ficado mais emocionado, talvez, né? Obviamente que eu fiquei tipo, caraca, mano. Então é isso que acontece no final, entendeu? Eu fiquei mais assim, porque, obviamente, eu já sei que, né, bom, tem outras temporadas aí. Todo esse enredo todo dela com os garotos é bem legal. A gente vai vendo a relação do Mike com a Eleven crescendo. Obviamente que eu achei a parte do beijo entre eles um pouco rápido demais. Talvez eu teria desenvolvido isso melhor na segunda temporada. Teria feito eles se conhecerem um pouco mais, como eles estavam fazendo nessa temporada. O Mike, obviamente, queria proteger ela de qualquer forma, porque dava pra ver que ele estava gostando dela, porque foi, obviamente, a primeira garota que olhou pra ele, igual o Lucas falou, não teve... Foi o Lucas? O Lucas que falou pra ele que não teve nojo dele. Um desenvolvimento romântico até que legal, né? Começaram ali como amigos e no final o Mike foi lá e deu um beijo nela e ficou aquele clima tipo, meu Deus, você me beijou, o que eu faço agora? Acho que foi bem legal esse desenvolvimento deles, mas eu deixaria esse beijo pra segunda temporada, pra um momento mais emocionante entre eles. Na segunda temporada teria ficado melhor e, tipo, caraca, eles se beijaram, pô, legal, tá ligado? Acho que teria dado uma emoção a mais pra esse acontecimento. Pelo menos eu vejo dessa forma. Mas é isso, rapaziada. Stranger Things, a primeira temporada é uma temporada muito boa. Eu gostei muito dessa temporada. Como eu disse, eu fui assistir sem hype, sem muita expectativa e acabei gostando muito. E por causa disso eu acho que eu entendi porque a galera gosta tanto dessa série, dessa franquia, né, que é a Stranger Things. A primeira temporada tem uma história legal, tem uma história maneira, tem personagens cativantes, personagens interessantes, que acaba fazendo você se importar com eles, mesmo eles só aparecendo no primeiro episódio e nos últimos também, que é o caso do Will. Eu já falei que esse moleque sofre, tá ligado? É isso, rapaziada. Eu vou pedir pra você deixar o seu like, se inscrever no canal. Isso ajuda muito no crescimento do canal. A gente tá aí no final do ano e vamos tentar trazer outros vídeos pra vocês aí esse último mês do ano de 2025. Ó, se você quiser escutar os nossos vídeos em formato de áudio, tá tudo disponível lá no nosso Cinecast e lá no Spotify. Lá todos os vídeos acabam virando um áudio, então é só você ir lá e escutar enquanto você estiver fazendo as coisas da sua vida. Deixa aí nos comentários o que você achou da minha opinião. Obviamente, se você concorda, se você não concorda, obviamente sempre respeitando a opinião um do outro. E também comenta se você tá reassistindo de novo, se você tá assistindo pela primeira vez, pra gente trocar aquela ideia legal. É isso, pessoal. Obrigado por ter assistido até aqui. Logo vai sair minha opinião sobre a segunda temporada e sobre a terceira também, e a quarta e por aí vai. Muito obrigado por ter assistido, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Valeu!